A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção do nosso anjo da guarda e de Nossa Senhora, Rainha da Paz, pedindo a proteção pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, pelas almas do purgatório, por nós, pelo Brasil, pelo mundo e por todas as intenções que estão nos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha de Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Élimas, o mago, pois assim é interpretado seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o pré-cônsul. Então, Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo em Antioquia da Psídia. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouve. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhe
por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes da sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com quem ele subiram da Galileia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. Isaías 55, 3. E diz também, noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Salmo 15, 10. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creeríeis se alguém vô-lo contasse. Abacuque 1:5. Ao saírem, rogavam que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiam Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus.
Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: era vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus. Mas por que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna? Eis que nós voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Isaías 49, 6. Estas palavras encheram de alegria os pagãos, que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo seu costume, entraram na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus, que tinham permanecido incrédulos, excitaram os ânimos dos pagãos contra os irmãos. Não obstante, eles se demoraram ali por muito tempo, falando com desassombro e confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça, pelos milagres e prodígios que ele operava por mãos dos apóstolos. A população da cidade achava-se dividida. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus, com os seus chefes para ultrajar e apedrejar ao saberem disso, fugiram para as cidades de Licaônia, Listra e Derbe e suas circunvizinhanças. Ali pregaram o evangelho. Em Listra. Em Listra vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão, o que Paulo fizera, levantou a voz gritando em língua licaônica: deuses em figura de homem baixaram a nós. Chamaram a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólios, trouxe para as portas touros ornados de grinalda, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificar-lhes. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamaram eles, por que fazeis isto?
Também nós somos homens das mesmas condições que vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Ele permitiu, nos tempos passados, que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar destas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Fim da primeira missão. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com Jesus, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atravessaram a Psídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa jaculatória indulgenciada. Ó Piíssimo Senhor Jesus, concedei-lhes o repouso eterno. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.